Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Ciência Rara. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a síndrome de Edwards. Bom, como vocês já devem ter ouvido falar, a síndrome de Edwards, assim como outras síndromes, a criança tem trissomia, ou seja, tem um cromossomo a mais, que também é chamado de cromossomo do amor. Vamos ver como isso acontece? Como uma célula pode ficar com esse cromossomo a mais? Com esse cromossomo tão amoroso? Bom, primeiramente, nós temos que informar que nós, os seres humanos, nós temos 46 cromossomos, organizados aos pares. Ou seja, são 23 pares de cromossomos. E nesses cromossomos fica o DNA, que é onde fica guardada toda a informação para o funcionamento do organismo. Nos indivíduos com trissomia, ao invés de termos 23 pares, nós temos um cromossomo a mais, ou seja, nós temos 22 pares e um trio, que no caso da trissomia 18 é o cromossomo 18, ok? Michele, o médico me disse algo sobre ser genético. Mas sendo genético, nós, os pais da criança, também não teríamos que ter? Verdade que a T18 é causada por uma condição genética, sim. Você está certo. Mas não é por isso que seja hereditário e que os pais tenham que ter. Essa condição genética, ela pode surgir com uma alteração no número de cromossomos, que causa um prejuízo à função da célula. Estas alterações surgem no momento da divisão celular, ou seja, quando uma célula vai se dividir e se transformar em duas. E a divisão celular, ela é muito necessária para que um organismo cresça, para que a gente produza gametas e também para que a gente substitua as células e vá repondo as células mortas. Ah, Michele, esse negócio aí da doença vir da divisão celular, não entendi não. Ok, vamos lá. Para que a divisão celular aconteça, ou seja, uma célula-mãe se divida em duas células-filhas, é necessário que o material genético no interior delas, ou seja, os cromossomos, o DNA, ele também se multiplique, para que a célula-filha tenha a mesma quantidade de material genético que a célula-mãe, certo? Então, só que na hora que o cromossomo vai se dividir entre duas células-filha, acaba que essa divisão não é exata e uma célula fica com mais cromossomos do que a outra. E aí, nesse caso, a gente tem as trissomias, onde a célula pode ficar com 3 cromossomos 18, ao invés dos 2 cromossomos habituais que ela tem. Então, é por isso que meu filho tem trissomia? Pode ser. A trissomia pode ocorrer durante o desenvolvimento do embrião, ou seja, quando ele está crescendo, quando as células estão se dividindo. E aí, isso é muito raro, ocorre apenas em 5% dos casos de trissomia. Nesse caso, o indivíduo vai ser um indivíduo mosaico. Como assim? Ele tem tanto células normais quanto células trissômicas com um cromossomo a mais, ok? Mas por que, Michele, pode ser? Já ouvi falar numa tal de trissomia completa. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Falamos em trissomia completa quando todas as células do embrião apresentam trissomia, o que pode ocorrer em casos raríssimos, quando a primeira célula do embrião, ela se divide erroneamente. Bom, como assim? Calma. O que acontece é que o espermatozoide, ele vai fecundar o óvulo, não vai? E com isso vai formar a primeira célula do embrião. Essa primeira célula, ao se dividir, ela já tem essa divisão errada. E aí todas as demais células vão carregar essa divisão e esse número trissômico de cromossomos. Então, nesse caso, todas as células do embrião vão ter essa condição trissômica. A trissomia completa pode surgir também, que é um caso bem mais comum, quando a alteração no número de cromossomos ocorre durante a formação de gametas.
Como assim? Durante a formação do espermatozoide ou durante a formação do óvulo, a gente tem esse problema na divisão de cromossomos e com isso um dos gametas carrega um cromossomo 18 a mais. E quando eles se fundem para fecundar, a célula originada também é trissômica e com isso todas as demais células do embrião são e vão conter a trissomia 18. Bom, na trissomia completa, o erro, vamos dizer assim, ele acontece ainda na formação do gameta, tanto do espermatozoide quanto do óvulo. Gente, mas isso não é culpa dos pais, isso acontece de maneira aleatória, é um mecanismo genético, os pais não têm culpa nenhuma disso, ok? Bom, assim, a gente tem alguns fatores que podem aumentar a chance de vir a ocorrer um erro ou não na divisão durante a formação das células. São eles: exposição à radiação, uso de drogas, de bebidas alcoólicas, exposição a inseticidas, idade dos pais é um fator bem determinante. Além da trissomia completa e do mosaicismo, temos casos onde a trissomia é originada de translocação, que é uma alteração na estrutura do cromossomo. Bom, eu te contei que nós temos 46 cromossomos e que eles ficam agrupados aos pares, ou seja, 23 pares. Cada cromossomo desse parzinho, ele se chama carinhosamente de homólogo. Bom, durante a formação dos gametas, os cromossomos homólogos ficam próximos e podem trocar pedacinhos, para que um possa lembrar do outro depois, quando eles se separarem. Mas, claro, sempre tem o cromossomo do contra, que ao invés de se parear com seu homólogo, acaba se pareando com um outro cromossomo e trocando um pedacinho com ele. Michele, isso está meio confuso. Como é que o que isso vai dar em que no final? O que vai acontecer é o seguinte: a gente vai ter a formação de uma célula que numericamente ela tem a mesma quantidade de cromossomos que as outras, 46. Beleza, Michele, e aonde está o problema? A questão é que quando eu vou fazer o cariótipo, eu vejo que não são 23 pares, mas sim que eu tenho 22 pares, tenho 2 cromossomos 18 e um pedacinho. Então, na verdade, eu tenho quase um trio, tá? E esse excesso de material do cromossomo 18, ele vai chamar o que a gente chama de síndrome de Edwards por translocação, tá certo? Mas, Michele, isso é um pouco confuso. Bom, confuso é, mas eu tentei deixar o mais claro para vocês. E vou estar à disposição de vocês sempre no canal Ciência Rara, tá? E mais importante é vocês guardarem que essas crianças são crianças muito especiais e muito compatíveis com a vida, com um sorriso lindo, com um olhar lindo, que passam afetividade, amor, carinho. Por isso, aproveitem seus filhos, tá bom? Um abraço.